Olá, amigos do canal Jalmaza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma edição do Jornal do Maza. Nós, para tanto, vamos utilizar a edição do Estado de São Paulo da segunda-feira, dia 29 de março, na edição de número 46.544, onde na página 10 nós destacamos a seguinte reportagem. Vamos lá, então página A10, setor internacional. Mais uma vez nós vamos falar sobre o especial Pandemia do Coronavírus, que é uma série que já tem um ano do estado de São Paulo, em que ela noticia tanto fatos no Brasil quanto fora do Brasil. E nesta reportagem, que foi feita pela France Press e pela Reuters, ela diz o seguinte, que o México revê dados e total de mortes por Covid sobe 60%. Há pouco tempo, a Rússia anunciou exatamente um fato semelhante. Assumiu a subnotificação. O México agora também está assumindo, o que é muito importante para a gente saber da verdade. A reportagem ela tem uma foto imensa que a ilustra, bem como nós também observamos um subtítulo. A foto de um cemitério, como vocês perceberam, um cemitério vertical, multiplicação. Parentes testemunham, acompanhados por músicos, o enterro da vítima da Covid-19 em Nezahualcóyotl, no estado do México. O país testa pouco e tem estatísticas falhas. Parece que é mais um país latino-americano, e eu conheço particularmente alguns países latino-americanos que estão vivendo a mesma situação, mas diferente do país, México não assumem a realidade. O subtítulo é Revisão com base em algoritmos é uma estimativa que faz número de óbitos ultrapassar 320 mil, o que colocaria o México à frente do Brasil. Claro que se o Brasil também passasse por uma revisão e por um trabalho de algoritmo sério, provavelmente o nosso número seria muito maior. Esta é a verdade. O olho fala das estatísticas da Covid no México. Lembrando que o Brasil tem cerca de 212 milhões de habitantes, enquanto o México cerca de 130 milhões de habitantes. Enquanto o Brasil é o 6º país mais populoso do mundo, o México é o 10º. 173.711 era o total de mortos por Covid no México até o dia 13 de fevereiro, ou seja, há um mês e meio atrás. 294.287 passou a ser o total após a revisão. E 322.365 é hoje o total de óbitos, contadas as mortes desde então. Ou seja, pessoal, o México está assumindo a subnotificação. Seria muito bom que isso acontecesse aqui no Brasil. O governo mexicano alerta há meses que a estatística de mortes por Covid-19 no país subestima o número total de vítimas. Ainda assim, surpreendeu no fim de semana ao revisar seus dados e elevar o total de óbitos em 60%. E olha que foi o governo que assumiu que havia subnotificação, foi atrás, aprimorou a medição e chegou ao novo número. As mortes, em razão da pandemia, deveriam ter ultrapassado a marca de 322 mil com o novo instrumento. Segundo um documento oficial
que leva em consideração palavras ligadas à pandemia escritas nas certidões de óbito. Isso colocaria o país como o segundo com mais mortes no mundo, superando o Brasil e deixando a nação de 126 milhões de habitantes atrás apenas dos Estados Unidos, claro, no número de mortes. Por meio de algoritmos de buscas de termos relacionados com a Covid-19, identificamos as certidões que mencionam palavras como Covid-19, SARS-CoV-2, coronavírus, entre outras, analisou o subsecretário de Prevenção e Promoção da Saúde, Hugo Lopes Gatell. O documento, chamado Excesso de Mortalidade no México, informou que até a sexta semana de 2021, que terminou no dia 13 de fevereiro, o país havia registrado 294.287 mortes relacionadas à doença. Esse número supera em 120.576 a 173.711 mortes oficiais reportadas na época. Desde 13 de fevereiro, o governo notificou um total de 27.538 mortes por Covid-19 nos comunicados diários, o que leva o número a 322.367 mortes causadas pelo coronavírus. A quantidade supera o número de óbitos no Brasil, que naquele momento, segunda-feira, dia 29 de março, estava em 312 mil e é inferior apenas aos 549 mil mortos registrados nos Estados Unidos. O salto nos dados mexicanos ainda não era visível ontem no site da Universidade Johns Hopkins, que faz um levantamento em tempo real dos casos e mortes por Covid-19 no planeta. Convém você consultar, então, o site da Johns Hopkins para saber a realidade dos fatos no mundo todo. O México aposta em uma estratégia de poucos testes, como mostra o índice de positividade de aproximadamente 50%, e se concentra em ampliar a capacidade dos hospitais. Embora o país tenha 2.200.000 casos confirmados de Covid-19, Lopes Gatell afirmou nesta semana que até 50% da população já estaria imune por ter sido infectada. Especialistas advertiram que as contas diárias da Secretaria de Saúde costumam excluir as pessoas que morrem em casa por não terem acesso a serviços sanitários e que, portanto, ficariam longe dos dados oficiais. Agora, é importante dizer que a pessoa infectada ela pode ser reinfectada sim. Ela não está livre após a imunização. Ela tem que continuar a se cuidar até que toda a população seja vacinada. As novas cepas, cada vez mais agressivas, podem recontaminar alguém que foi contaminado por uma cepa mais tranquila. A metodologia do novo relatório é similar à utilizada pelo Instituto Nacional de Estatística e Geografia, que seria o IBGE deles, e que lá tem a sigla de INEGI, que concluiu que o México teve 108.658 mortes por Covid-19 nos primeiros 8 meses de 2020. Número 55% superior aos 69.849 óbitos reportados pelas autoridades sanitárias até agosto. Ou seja, na verdade, pelo Instituto de Pesquisas do México, na verdade, o país teria o dobro do número de mortes. O presidente Manuel López Obrador, de esquerda, não costuma usar máscara e em diversas ocasiões minimizou os riscos da pandemia, inclusive na sua visita aos Estados Unidos em 2020, junto ao governo Donald Trump. E isso, presidente, sobretudo o senhor que é de esquerda, em tese um humanista,
deveria sim se cuidar e dar o exemplo. Isto que o senhor faz é um desfavor, não só para o seu país, como para a humanidade. Mas nós vamos ficando por aqui, em mais uma edição do Jornal do Mas. Um grande abraço, fiquem bem, até a próxima. Tchau, meus amigos, até a próxima.